Imagine um momento em que olhamos para o universo e percebemos que ele está se expandindo mais rápido do que nossas equações previam. Observações astronômicas mostram que as galáxias se afastam umas das outras com uma velocidade crescente, e isso nos levou à hipótese da energia escura, uma força invisível que permeia o cosmos e impulsiona essa aceleração. Mas surge uma pergunta inquietante. Será que essa energia realmente existe? Ou será que ela é apenas um sinal de que há algo errado em nossa compreensão da física? Esta é a questão central que exploraremos. O que parece ser uma descoberta revolucionária pode, na verdade, apontar para inconsistências em nossas medições, equações, ou mesmo na teoria da gravidade que usamos há mais de um século para explicar o cosmos. A primeira coisa a entender é que medir a velocidade de expansão do universo, conhecida como constante de Hubble, não é trivial. Existem diferentes métodos: observações de supernovas distantes, análise do fundo cósmico de radiação e medições das galáxias próximas. Surpreendentemente, esses métodos dão resultados que não coincidem. Enquanto a radiação cósmica de fundo sugere um valor mais baixo, medições diretas de galáxias próximas indicam um valor significativamente maior. Esse descompasso é chamado de tensão de Hubble e levanta uma questão crítica. Será que a discrepância é causada por uma força desconhecida, como a energia escura, ou indica falhas em nossos modelos e cálculos? Outro ponto importante é a cosmológica constante, que Einstein introduziu para manter o universo estático em seus cálculos, mas que hoje usamos para modelar a energia escura. O valor que precisamos atribuir a essa constante para explicar a aceleração observada é extremamente pequeno comparado ao que seria previsto pelas teorias de física quântica. Esse enorme descompasso entre teoria e observação é conhecido como o problema da constante cosmológica e é considerado uma das maiores enigmas da física moderna. Será que estamos interpretando mal os dados? Ou nossas equações fundamentais precisam de ajustes? Além disso, algumas hipóteses sugerem que a própria teoria da gravidade pode ser incompleta. A relatividade geral de Einstein funciona excepcionalmente bem para muitos fenômenos, mas talvez não capture toda a complexidade em escalas cosmológicas extremas. Modelos alternativos de gravidade foram propostos, tentando explicar a aceleração do universo sem recorrer à energia escura. Alguns sugerem que o espaço-tempo pode ter propriedades emergentes ou que interações desconhecidas em escalas vastas estão influenciando a dinâmica cósmica. Cada uma dessas abordagens desafia a base de nossas teorias físicas e questiona a premissa de que a energia escura seja uma entidade real. Mas não é apenas um problema de equações. As medições de supernovas, por exemplo, dependem de pressupostos sobre a uniformidade do universo e a evolução das estrelas. Pequenas variações nesses pressupostos podem alterar significativamente o valor da constante de Hubble derivado dessas observações. Isso nos leva a uma reflexão crítica. Quanto do que chamamos de energia escura é uma construção de nossos modelos, ajustada para que as equações batam com os dados, e quanto é realmente um fenômeno físico independente? Além disso, o universo está repleto de sinais sutis que ainda não compreendemos totalmente. Oscilações em galáxias, distribuição de matéria escura, interações gravitacionais em grande escala, todos esses fatores podem criar efeitos que interpretamos como aceleração adicional. O que parece ser energia escura pode ser apenas uma consequência de estruturas e interações ainda não completamente modeladas. Essa possibilidade levanta uma pergunta intrigante. Será que estamos descobrindo uma força nova ou apenas percebendo as lacunas em nossa física? Outro fator fascinante é a energia do vácuo, ou energia do ponto zero, prevista pela mecânica quântica. Ela é extraordinariamente intensa em cálculos teóricos, mas não se manifesta de forma que possamos medir diretamente. A discrepância entre o valor previsto e o observado na cosmologia é impressionante, um desvio de ordens de magnitude que desafia nossa compreensão. Isso sugere que o conceito de energia escura pode ser, em parte, um marcador de nossa ignorância sobre como a gravidade e a mecânica quântica interagem em escalas gigantescas.
Portanto, desde o descompasso da constante de Hubble até os desafios da constante cosmológica e as limitações de nossas teorias de gravidade, há múltiplas pistas de que a energia escura talvez não seja uma entidade física separada. Ela poderia ser, de fato, um sinal de que nossas equações fundamentais, nossos pressupostos cosmológicos e até nossa interpretação dos dados precisam ser revisitados. O universo, dessa forma, nos convida a questionar o que consideramos conhecimento consolidado e a explorar novas possibilidades teóricas. E ainda assim, apesar de todas essas incertezas, a energia escura permanece como um dos maiores mistérios da física moderna, estimulando debates, experimentos e teorias alternativas. À medida que aprofundamos nossas observações e desenvolvemos instrumentos mais precisos, podemos descobrir se essa energia é real ou se é apenas um reflexo das lacunas em nossa compreensão. E aqui surge o grande suspense. Será que, ao resolver o enigma da energia escura, estaremos desvendando uma força fundamental do universo ou simplesmente revelando o quanto ainda erramos em nossos cálculos e conceitos? À medida que avançamos para entender melhor a energia escura, precisamos considerar como as medições e observações modernas desafiam nossa compreensão. Observatórios como Hubble, o Planck e diversos telescópios de grande alcance medem a taxa de expansão do universo com precisão crescente. No entanto, como vimos, os diferentes métodos de cálculo da constante de Hubble não coincidem. Os dados do fundo cósmico de radiação indicam uma expansão mais lenta, enquanto medições diretas de supernovas e galáxias próximas mostram uma taxa mais rápida. Esse descompasso não é trivial. Ele sugere que pode haver algo fundamentalmente faltando em nossa física ou em nossas interpretações. Alguns físicos propõem que a própria gravidade pode se comportar de maneira diferente em escalas cósmicas. A relatividade geral é extremamente bem testada localmente, mas em distâncias de bilhões de anos-luz, pequenas variações ou efeitos emergentes poderiam alterar o comportamento do universo de formas que ainda não compreendemos. Modelos de gravidade modificada, teorias emergentes de espaço-tempo e hipóteses de dimensões adicionais foram desenvolvidos para tentar explicar a aceleração sem invocar uma energia escura misteriosa. Cada uma dessas ideias desafia a visão tradicional, sugerindo que parte do que chamamos de energia escura pode ser apenas uma consequência de nossos modelos incompletos. Além disso, a energia do vácuo, prevista pela mecânica quântica, é outro ponto crucial. Teorias sugerem que mesmo o vazio está cheio de energia de ponto zero, com partículas surgindo e desaparecendo constantemente. Porém, quando comparamos os valores teóricos dessa energia com o que seria necessário para explicar a aceleração do universo, o descompasso é enorme, dezenas de ordens de magnitude. Isso não indica apenas um problema matemático, mas sugere que nossa interpretação do vácuo e da gravidade ainda é incompleta e que a energia escura pode ser um sinal de que algo fundamental está sendo mal compreendido. Outro aspecto intrigante é a forma como a matéria e a energia estão distribuídas. A matéria escura, os aglomerados de galáxias e as variações na radiação cósmica criam um cenário de interações complexas que podem gerar efeitos aparentes de aceleração. O que medimos como expansão acelerada pode não ser uma força separada, mas sim o reflexo de fenômenos ainda mal modelados. Isso levanta uma questão filosófica. Estamos descobrindo uma nova força da natureza ou apenas observando as falhas e limitações de nossos modelos? Além disso, há considerações experimentais e observacionais. Pequenas incertezas, pressupostos sobre a uniformidade do universo, evolução das estrelas e calibrações de instrumentos podem influenciar significativamente os resultados. A energia escura, portanto, pode ser parcialmente um marcador de nossa própria limitação de percepção e de modelagem. É um lembrete de que a ciência, mesmo em seu auge, opera com hipóteses e aproximações, e que grandes mistérios, como a energia escura, podem refletir mais sobre nossas lacunas do que sobre uma entidade física real. À medida que conectamos todos esses elementos, tensão da constante de Hubble, problemas da constante cosmológica, lacunas na teoria da gravidade, energia do vácuo e complexidade da distribuição de matéria, vemos um padrão. A energia escura talvez não seja uma substância misteriosa permeando o universo, mas sim um sinal de que nossa física precisa de revisão.
É um convite para repensar equações, hipóteses e pressupostos e para explorar novas teorias que possam reconciliar observações com previsões. E assim, chegamos ao ponto crucial. A energia escura, enquanto fenômeno observado, pode ser tanto um portal para descobertas revolucionárias quanto um espelho das nossas próprias falhas de compreensão. O suspense final é inevitável. Será que, ao tentar explicar a energia escura, encontraremos uma força fundamental desconhecida do universo? Ou perceberemos que toda essa energia é, na verdade, o reflexo das falhas e lacunas em nossas equações? É esse dilema que mantém físicos, cosmólogos e filósofos à beira de novas descobertas, questionando cada cálculo e cada medida, e nos fazendo imaginar o que ainda não conseguimos sequer conceber. À medida que aprofundamos ainda mais o tema da energia escura, percebemos que ela levanta questões que vão muito além de simples equações de cosmologia. Ela desafia nossa compreensão fundamental do espaço, do tempo e da própria matéria. A energia escura não é apenas uma força hipotética que acelera a expansão do universo. Ela representa um enigma sobre a estrutura e as leis que regem o cosmos. Estudos recentes mostram que, enquanto medimos a expansão com mais precisão, os resultados continuam divergindo. Medições baseadas em supernovas distantes, observações do fundo cósmico de radiação e estudos de lentes gravitacionais ainda apresentam discrepâncias significativas. Isso sugere que pode existir algo intrínseco à física que ainda não entendemos, um erro oculto nos modelos que usamos para interpretar o universo. Além disso, precisamos considerar a interação entre energia escura e a matéria escura. Embora essas duas entidades sejam conceitualmente separadas, elas coexistem e moldam o universo de maneiras complexas. A matéria escura fornece a estrutura invisível para a formação de galáxias e aglomerados, enquanto a energia escura atua como uma força que expande o espaço. No entanto, a natureza exata dessa interação permanece desconhecida. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que a energia escura não é uma substância real, mas uma manifestação de efeitos ainda não compreendidos na gravidade em larga escala, ou mesmo de propriedades emergentes do próprio espaço-tempo. Outra dimensão intrigante é a energia do vácuo, prevista pela mecânica quântica. Mesmo em um espaço aparentemente vazio, existem flutuações quânticas que criam partículas virtuais temporárias, que surgem e desaparecem em frações de segundo. Esse fenômeno, comprovado experimentalmente em efeitos como o efeito Casimir, sugere que o vazio nunca é realmente vazio. A energia do vácuo pode contribuir para a aceleração do universo, mas a magnitude teórica dessas flutuações é milhares de vezes maior do que a observada cosmologicamente, o que indica uma lacuna profunda entre teoria e observação. Isso nos força a questionar: será que a energia escura é um fenômeno físico real ou apenas uma correção em nossos cálculos? Além das equações e teorias, há também questões observacionais. Pequenos erros na medição de distâncias cósmicas, pressupostos sobre a homogeneidade do universo e a evolução das estrelas podem influenciar significativamente os resultados. Assim, parte do que chamamos de energia escura pode refletir limitações metodológicas e incertezas na interpretação de dados. Isso nos lembra que a ciência é um processo contínuo de refinamento. Cada descoberta pode ser uma janela para algo maior, mas também pode revelar onde ainda estamos errando. E então surge a questão filosófica e cosmológica mais profunda. Se a energia escura é real, o que ela nos diz sobre o destino do universo? Uma aceleração contínua sugere que, em bilhões de anos, o universo pode se tornar um lugar frio e diluído, com galáxias tão distantes que a luz delas jamais alcançará a Terra. Por outro lado, se a energia escura for um reflexo de falhas nos modelos, isso significa que nossa compreensão de gravidade, espaço e tempo precisa de uma revisão fundamental. Em ambos os casos, estamos diante de um mistério que desafia nossa percepção e nos força a reconsiderar o que significa compreender o universo. O mais fascinante é que, enquanto tentamos explicar a energia escura, cada descoberta levanta novas perguntas. Será que existem forças ainda mais sutis, ainda não detectadas, que interagem com a matéria e energia de formas que nem imaginamos? E se a própria gravidade, como a entendemos, for apenas uma aproximação,
uma simplificação de um fenômeno mais complexo que se manifesta de maneiras que nossos instrumentos atuais não conseguem captar. Cada resposta potencial abre uma infinidade de novas incógnitas, criando um ciclo de exploração e mistério que parece não ter fim. No final, a energia escura serve como um espelho. Ela reflete tanto os limites de nossa ciência quanto os enigmas que permanecem escondidos no cosmos. É um convite a pensar, a observar com atenção e a questionar se o que consideramos realidade é realmente o que percebemos ou apenas uma interpretação provisória baseada em equações imperfeitas. E mesmo com todas essas incertezas, o suspense permanece. Cada medição, cada observação pode nos aproximar da verdade, ou revelar que o universo é muito mais estranho e complexo do que conseguimos imaginar. Se a energia escura é, na verdade, um sinal de nossos erros e limitações, até que ponto estamos preparados para enfrentar o que isso significa sobre a física fundamental? Será que estamos prestes a descobrir uma verdade que não só mudará a nossa compreensão do universo, mas também questionará tudo o que acreditamos ser certo sobre o cosmos? Conforme avançamos, precisamos considerar os modelos alternativos que tentam explicar o universo sem recorrer à ideia tradicional de energia escura. Um dos caminhos mais estudados envolve modificações na teoria da gravidade. A relatividade geral de Einstein explica muito bem a dinâmica do universo em escalas locais, mas talvez não capture completamente o comportamento da gravidade em escalas cósmicas enormes. Teorias como gravidade modificada, MOND, dinâmica newtoniana modificada, ou modelos de gravidade emergente sugerem que o que interpretamos como aceleração causada por energia escura pode, na verdade, ser efeito de forças ou interações que ainda não entendemos. Se essas hipóteses forem corretas, o universo acelerado não seria causado por uma nova forma de energia, mas por lacunas em nossa compreensão da gravidade. Além disso, alguns cosmólogos exploram a ideia de que a constante cosmológica, tão debatida, é uma simplificação de fenômenos mais complexos no tecido do espaço-tempo. A energia do vácuo, prevista pela mecânica quântica, é extraordinariamente maior do que o valor necessário para a aceleração observada, indicando um descompasso monumental entre teoria e observação. Isso nos força a questionar: nossas equações estão corretas ou estamos interpretando mal a natureza do espaço e do tempo? Talvez o universo seja mais sutil e dinâmico do que nossos modelos permitem compreender. Outro fator intrigante envolve a estrutura e distribuição da matéria. A matéria escura forma uma rede invisível que organiza galáxias e aglomerados, e as interações entre essa rede e o espaço-tempo podem gerar efeitos que simulam uma expansão acelerada. Em outras palavras, parte do que chamamos de energia escura pode ser apenas uma consequência de processos físicos ainda pouco compreendidos. Isso nos obriga a perguntar: estamos realmente descobrindo uma nova força ou apenas percebendo as falhas de nossas teorias atuais? Além disso, fenômenos observacionais, como supernovas distantes e lentes gravitacionais, dependem de pressupostos sobre uniformidade e evolução estelar. Pequenos desvios nesses pressupostos podem alterar os valores medidos da expansão do universo, reforçando a ideia de que a energia escura poderia ser um ajuste nos modelos, e não uma entidade física independente. Cada medição se torna, assim, uma janela tanto para o cosmos quanto para nossas limitações científicas. A implicação filosófica é profunda. Se a energia escura é uma consequência de erros ou lacunas em nossos modelos, isso nos obriga a reconsiderar nossa confiança nas leis fundamentais da física. A aceleração do universo não seria mais uma descoberta de uma força desconhecida, mas um lembrete de que nosso entendimento ainda é incompleto. Isso transforma a energia escura em um alerta para a humildade científica. O universo pode ser muito mais estranho do que nossas equações sugerem. E agora chegamos ao ponto culminante. Todas essas incertezas nos levam a um suspense quase existencial. Se a energia escura não é uma força real, mas um sinal de erro, então cada medição, cada observação e cada equação que criamos pode conter pistas sobre falhas profundas em nossa física. O grande gancho é: será que estamos prestes a descobrir não apenas uma nova força do universo, mas um erro fundamental que mudará para sempre nossa compreensão da realidade? E mais inquietante ainda,
O que isso nos revela sobre os limites da mente humana diante de um cosmos que pode ser essencialmente imprevisível e mais complexo do que qualquer equação que possamos escrever? À medida que unimos todas essas ideias, percebemos que a energia escura não é apenas um conceito isolado, mas um verdadeiro espelho das limitações da física moderna. Desde o descompasso da constante de Hubble até os enigmas da constante cosmológica, passando pelas possíveis falhas na teoria da gravidade e pelas complexidades da matéria escura e da energia do vácuo, tudo indica que estamos diante de algo muito maior do que imaginávamos. Não apenas um fenômeno desconhecido, mas um convite a repensar as bases do conhecimento humano sobre o universo. Cada medição contraditória, cada modelo alternativo e cada ajuste nos cálculos nos mostra que talvez a energia escura não seja uma força real, mas um sinal de que nossas equações estão incompletas. A implicação é assombrosa. Se estamos interpretando mal os dados e sobrepondo a ideia de uma energia escura à realidade, isso significa que nossa compreensão do cosmos precisa de uma revisão profunda. Talvez as leis fundamentais que tomamos como certas, que explicam desde a gravidade até a evolução do universo, sejam aproximações imperfeitas de um quadro muito mais complexo. A energia escura, então, poderia ser menos uma descoberta do que um alerta, um lembrete de que o universo é mais intrincado do que nossas mentes conseguem apreender. Ao mesmo tempo, esse mistério abre portas incríveis para a exploração científica e filosófica. Se conseguirmos identificar a origem real do fenômeno, seja ele uma nova força, um ajuste em nossa gravidade ou apenas a evidência de lacunas em nossos modelos, estaremos diante de uma revolução na cosmologia. Cada nova observação, cada nova teoria e cada experimento tem o potencial de redefinir nosso entendimento do universo e do lugar da humanidade nele. E ainda mais provocador, surge uma pergunta que desafia nossa percepção de realidade. Se a energia escura é realmente um reflexo de erros em nossas equações, quão diferente seria o universo se tivéssemos compreendido essas lacunas antes? Será que muitas das suposições que fazemos sobre matéria, espaço, tempo e até mesmo sobre a origem do cosmos são apenas ilusões geradas por modelos incompletos? No fim, a energia escura nos deixa com um suspense arrebatador. Estamos à beira de descobrir uma nova lei da natureza que mudará toda a física moderna? Ou estaremos apenas percebendo que o universo é muito mais estranho e imprevisível do que qualquer teoria humana poderia explicar? E a pergunta final, que ecoa como um enigma para cientistas e curiosos: o que mais o universo esconde nos vazios que acreditávamos conhecer? E quanto disso jamais seremos capazes de compreender?